Olá, meus amigos, graça e paz. Estamos aqui novamente para fazer o segundo vídeo. A proposta de hoje é dar continuidade no apontamento desse livro aqui, ó. O que todo presbiteriano inteligente deve saber, do nosso historiador Alderi. Bom, o primeiro vídeo, esse é o segundo, eu tinha falado que esse livro aqui, ele tem 28 temas, né, que são divididos em 28 capítulos curtos, mas é um assunto muito extenso. Então eu comecei falando do capítulo 1, e ao falar do capítulo 1, a gente terminou falando um pouco, falando a diferença das igrejas reformadas. O que seria uma igreja reformada? Bom, daqui a pouco a gente vai explicar um pouco de novo para não se repetir, mas o que a gente pode deixar já como introdutório é que as igrejas reformadas, entendidas como reformadas, não igrejas protestantes, porque as igrejas protestantes elas estão protestando contra o regime da igreja cristã católica romana. Então ela protesta sobre algum assunto, que é o que aconteceu com Lutero. Então essas igrejas são chamadas protestantes. Dentro dessas igrejas protestantes vai nascer uma outra tipo de linha de pensamento teológico e de igreja que vai querer não só uma pequena reforma como Lutero esperava ter. Lutero não esperava sair da igreja, mas apenas reformar alguns pontos da igreja. No entanto, algumas dessas igrejas protestantes, elas esperavam uma grande reforma e começaram a fazer uma grande reforma nas suas igrejas e no seu modo de pensamento teológico e de culto. Então, essas igrejas, por buscar uma maior reforma, foram chamadas de igrejas reformadas. Bom, uma das diferenças dessa igreja, por exemplo, que a gente pode perceber em relação à igreja luterana, de Lutero, é que, por exemplo, os reformadores rompem com o pensamento medieval da época, enquanto que Lutero não. Um exemplo clássico disso é o próprio exemplo, por exemplo, da cultura. As igrejas medievais acreditavam que a cultura pertencia a Satanás. Era fruto de uma queda. Enquanto que as igrejas reformadas, elas acreditavam que a cultura ela era anterior à queda de Adão. Então, a cultura ela não é dada a Satanás, ela não é da ordem do trabalho do inimigo, mas ela pode se tornar algo que não confessa a Deus, né? Pode se tornar algo que não agrada a Deus, mas a cultura, a princípio, ela é antes da queda. Então, ela deve ser desenvolvida para anunciar a graça de Deus e fazer o bem. Então, essa é uma grande diferença, por exemplo, das igrejas que tem um cunho, uma visão reformada sobre o aspecto da cultura, né? E as igrejas que não são reformadas, mas são protestantes, mas ainda seguem, mantém o seu pensamento sistemático medievalista da época da igreja católica apostólica romana, seguindo esse pensamento de que a cultura é posterior à queda. Então, essa é uma das diferenças. Bom, isso como introdução, a gente já pode entrar então no capítulo 2, que vai falar um pouco sobre isso também, que é os breve histórico do presbiterianismo. O capítulo 2 vai falar sobre isso. Eu vou ler, algumas coisas eu vou ler, outras não, tá? Então, eu não vou ler a introdução aqui, mas o que a introdução quer mostrar? A introdução quer mostrar de que as igrejas reformadas, elas nascem, então, nesse recanto da Suíça, de Zurique, e ela vai se espalhar também nas ilhas britânicas. Então ela vai se espalhar nas ilhas britânicas, que foi o que a gente já tinha falado no capítulo 1. Elas acabam se espalhando pela Escócia, pela Irlanda,
Não, pela Escócia não, né? Pela Irlanda, pela Irlanda, tá correto. Escócia, Inglaterra e Irlanda, que são as ilhas britânicas. Fora isso, os reformadores também vão se concentrar também na Escócia, que é o caso que a gente já tinha falado no capítulo anterior. Bom, então esse capítulo 2 vai justamente falar sobre isso, de que os escritos de Calvino dava dava indício de como ele compreendia o papel do Estado e o papel da igreja. Essa é a grande diferença também nas igrejas reformadas. Elas tendem a entender que o Estado tem um papel importante na evolução, no crescimento, na divulgação do reino de Deus, mas tem sua autonomia, deve existir, continuar existindo, e a igreja pode trabalhar junto com o Estado, mas não pode deixar com que o Estado assuma os papéis da igreja e nem que a igreja assuma os papéis do Estado. Essa é uma grande diferença na igreja reformada. Bom, então o que a gente pode já pensar aqui da visão calvinista, a visão calvinista das igrejas protestantes, né? Uma breve história. Então, a breve história que a gente pode ver é que ao morrer, um grande líder da igreja reformada na Suécia, que era Zwinglio, após a sua morte, quem toma o lugar da liderança de um pensamento mais sistemático, mais teológico na igreja, nas igrejas, e quem vai fomentar, vai trazer um aparato de interpretação textual com uma visão mais reformada, mais bíblica, segundo a nossa compreensão, vai ser a figura de Calvino, com a sua Instituta, né? E depois com os seus desenvolvimento, suas atitudes administrativas na região de Genebra. Vou ler um pedaço aqui do texto que diz assim: em 1559, Calvino fundou a Academia de Genebra, que contribuiu de modo decisivo para a formação de uma nova geração de líderes reformados. Dada a importância desse reformador, um novo termo surgiu para designar os reformados calvinistas. Então, ele cria a Academia de Genebra, e essa academia ela não só fala sobre o reino de Deus, ela também fala sobre o posicionamento do líder diante da política e diante do reino de Deus. Então, começou a se criar intelectuais que se posicionavam com uma visão mais reformada. Isso foi, de certa forma, necessário, porque quando há rompimento, também, quando há um rompimento, há necessidade de uma criação de uma doutrina, uma criação de uma teologia, né? A criação da ortodoxia. Então, ao longo da história da igreja protestante, a igreja foi criando sua ortodoxia, foi criando seus documentos confessionais, daí que nasceu as confissões, foi também criando as suas interpretações textuais, as suas abordagens. Então isso tudo, e suas leis, então isso tudo a gente chama de ortodoxia, né? Então foi criando essa ortodoxia. Porque eles tinham a prática, né? A ortopraxia, a prática do culto, mas não tinham o que escrevia, o que dizia diante dessa prática, o que estava escrito diante dessa prática para deixar para outras gerações. Então, é normal que numa ruptura comece a se escrever como é que se deve pensar. Então, foi isso que aconteceu. Então, Calvino, ele foi um articulador que articulou um sistema completo de teologia cristã que ficou conhecido como calvinismo. Esse sistema incluía normas específicas retiradas da escritura acerca da doutrina, do culto e da forma de governo das comunidades reformadas. Na base do sistema estava a ênfase no conceito da absoluta soberania de Deus como Criador, preservador e redentor do mundo. A estrutura eclesiástica preconizava o governo das comunidades por presbíteros
e a associação das igrejas em presbitérios regionais e ensínodos nacionais. Então, como nós temos hoje nas nossas igrejas de IPB, que é a igreja, presbitério, sínodo e Supremo Concílio, é mais ou menos como ficou a ordem de organização das igrejas reformadas, organizadas por Calvino, né? As que não foram organizadas por ele também seguiam um padrão muito parecido com isso. Bom, a partir daqui, depois dele falar essas questões, vai ter um questionamento sobre a morte de Serveto, que era Miguel Serveto, que era um opositor a alguns pensamentos da reforma e que foi morto, e aqui o texto vai tentar mostrar que ele foi morto e com participação de Calvino, e o texto vai mostrar que Calvino estava dentro do seu tempo, da sua época, e que isso foi um grande erro depois, que vão se descobrir que essa participação dele tem a ver com a limitação da época, que na época também havia muitas execuções de liderança, seja da igreja reformadas, né, igrejas protestantes, seja da igreja católica apostólica romana com as suas inquisições. Então, ao longo da história, os líderes vão percebendo que esse foi um grande erro, mas que a obra de Calvino e suas ações foram muito fundamentais e que não poderia apagar a história por conta dessa limitação da sua época, desse erro e de sua limitação ao mesmo tempo. Bom, depois, o que o texto vai falar sobre o avanço do protestantismo reformado em outras regiões do leste europeu. E das Ilhas Britânicas, foi aquela que a gente já falou. O que o texto vai falar um pouco mais, vai falar sobre que Calvino, por ser francês, ele tinha projetos de treinamento para cristãos franceses, né? Porque muitos cristãos franceses, ao se desvencilhar do pensamento católico protestante, começaram a ser expulsos das suas regiões e acabaram indo para Genebra e foram treinados como missionários e voltaram para a França e para outros lugares para evangelizar o mundo. Mas também tinha muitos cristãos franceses que já estavam em Genebra e depois foram para a França e começou a desenvolver uma igreja protestante reformada, de linha reformada, que tende a querer reformar não só o culto, não só as doutrinas, mas reformar também o pensamento filosófico, social. Isso que seria uma igreja reformada. Ela abrange tudo, porque o pensamento da reforma, dos reformadores, dos protestantes reformadores, é entender que tudo pertence a Cristo. Então, se tudo pertence a Cristo, eu preciso reformar todos os pontos que condiz com a sociedade, seja na própria economia, no social, nas leis e na religião. Então, não é o protestantismo reformado, que é o calvinismo, ele não busca apenas se enclausurar no seu pensamento teológico. Ele busca adaptar o seu modo de pensar teologicamente para as outras instâncias da vida, como a própria cultura, a própria formação e criação da cultura, a própria economia, a própria assistência social, né? Como eu lido com o mundo. Não é só como eu lido com Deus, é como eu lido comigo mesmo, como eu me dou com Deus e como eu me dou com o mundo. Então isso é abrangente nesse sentido. Essa é a grande diferença do protestantismo reformado, e aí nós estamos falando do calvinismo, logo que todo calvinista deveria ser reformado, que é o que a gente já falou em outras aulas anteriores. Então, Calvino incentivou protestantes reformados na França
a evangelizar em outros lugares. Os protestantes reformados na França foram chamados de huguenotes. Quando se você escutar a palavra huguenotes, você está falando de protestantes de linha reformada, sobretudo, na sua maioria, calvinistas. Então, os calvinistas franceses, provavelmente, pode-se dizer que todos eles podem ser chamados de huguenotes. Então, os huguenotes são franceses de linha reformados que saíram da França sendo perseguidos e foram evangelizar em outras regiões, como o leste europeu e as ilhas britânicas, que é o que a gente já falou. Bom, pois bem, nas ilhas britânicas, o texto aqui vai dizer, né, que especialmente importante para a fé reformada foi a sua introdução nas ilhas britânicas. E foi mesmo, que nas ilhas britânicas nós podemos ver o crescimento da igreja em termos até mesmo de lei. A igreja conseguiu, ao ser introduzida na Inglaterra, lembra lá aquela questão da Confissão de Westminster? O rei, em um certo momento, em 1640, por ser um parlamento na Inglaterra, aceitou o presbiterianismo como religião oficial. Foi isso que aconteceu. Então, os benefícios do protestantismo ter entrado nas Ilhas Britânicas foi exatamente seu desenvolvimento de leis e seu desenvolvimento depois de uma teologia, de uma confissão de fé, que permaneceu por um pouco tempo como igreja oficial da Inglaterra, mas isso foi se perdurando ao longo dos anos, né, como uma cultura pungente e já estabelecida, sistemática, uma teologia já sistemática. Então, foi muito importante isso. É sobre isso que esse capítulo vai falar justamente disso, dessa fase em que Carlos I aceitou, né, o protestantismo na Inglaterra como religião oficial. Depois ele cai e quem assume é o Carlos II, e aí ele abandona, expulsa todos os protestantes da região. Depois, claro que os protestantes ainda vão continuar, mas com essa expulsão houve um crescimento missionário em outras regiões. Então foi daí que foi do posto do trono de Carlos I, em 1640, que a igreja protestante calvinista, né, reformada, né, calvinista, acabou assumindo a direção política no parlamento, no castelo, né, na Abadilha de Westminster, que era onde ele se reuniu o parlamento. E daí que foi criada a Confissão de Fé de Westminster e o Catecismo Maior e o Breve Catecismo que nós falamos no capítulo 1. Bom, então, esse é o grande crescimento. Com a expulsão dos protestantes da região da Inglaterra, muitos deles foram para os Estados Unidos. E aí houve um crescimento das igrejas protestantes nos Estados Unidos. É claro que houve também um crescimento de outras igrejas que não eram pertencentes ao pensamento reformado, né? Mas era pertencente ao pensamento protestante, que era o caso, por exemplo, dos luteranos, que é da igreja metodista, e assim sucessivamente. Alguns erros confessionais aconteceu também, muitas igrejas que nós não consideramos como ortodoxas também cresceram no seio do país dos Estados Unidos, como por exemplo os Quakers, as igrejas Quakers. Isso é um assunto para no futuro, quem sabe até presencialmente a gente falar, mas e houve também alguns excessos por conta de puritanos. Uma maioria dos puritanos eram protestantes de linha reformada, que ao ir para os Estados Unidos também trouxeram alguns desvios da fé, má adaptações da fé cristã,
e que depois manchou a história da igreja com alguns erros que depois foram até retratados em filmes, como A Bruxa de Salem e tantos outros filmes da época que falam sobre o protestantismo puritanista, que ao entrar nos Estados Unidos, de certa forma, deturparam também o pensamento do cristianismo em alguns aspectos, sobretudo o aspecto da cultura. Nem todo mundo que era protestante de linha reformada tinha um pensamento calvinista com uma visão mais acertada, até porque também estavam limitados à sua época. Bom, essa é a grande questão, e para terminar, o texto vai falar então de que a igreja protestante de linha reformada cresceu nos Estados Unidos e nasceu delas duas igrejas, e é isso só que eu vou falar. Nasceu a Igreja Presbiteriana do Norte, que está no norte dos Estados Unidos, né? Que é PCUSA, né? Que é PCUSA, PCSUA, e a Igreja Presbiteriana do Sul, que é PCUS, que é PCUS. Bom, essas duas igrejas, a Igreja do Norte, que é a PCUSA ou SA, é a igreja que ela sempre foi contra a escravidão. E essa foi a igreja que o Simonton se tornou missionário e veio para o Brasil e estabeleceu o presbiterianismo no Brasil. A igreja presbiteriana unida, né? A Igreja Presbiteriana Unida dos Estados, que é a Igreja Presbiteriana do Sul, né? E não das Américas, mas do Sul, essa igreja, os dois missionários conhecidos por nós que vieram para o Brasil foi o Eduardo Lane e o George Nash, de 1869. Bom, para terminar, o que aconteceu com a nossa igreja presbiteriana do Norte, a qual trouxe o nosso missionário Simonton para o Brasil? Bom, essa igreja, em 2015, aceitou o casamento homossexual. Aceitou o casamento homossexual, mas não tinha mudado o livro de culto, o livro que mostrava como é que se fazia o culto, como é que oficializava o culto, o livro de culto comum que a igreja tinha desde 1906. Mas em 1918, recentemente, ela mudou o livro de culto comum, que sempre havia revisões, né? Revisões para entrar novos corinhos, novos cânticos, revisões para fazer ofícios, mudança de ofício. Então entrou a questão do divórcio, de um ofício para o divórcio, entrou também a questão do ofício para o casamento de pessoas do mesmo sexo. Então, quando você ouve dizer que a igreja presbiteriana nos Estados Unidos faz casamento homossexual, que igreja que é essa? É a igreja presbiteriana do Norte. A igreja, pasme, a igreja que mandou Simonton para o Brasil. E a nossa igreja, em 1915, a nossa igreja, IPB, em 1915, por conta do casamento que a igreja presbiteriana fez em 1915, ela se desvencilhou da igreja presbiteriana do Norte, por conta do casamento gay. Então nós não temos mais um relacionamento saudável com a igreja presbiteriana do Norte por conta disso, porque a igreja aceita casamento gay e aceita ordenação de pessoas LGBT. É isso que acontece. Então, só a igreja presbiteriana do Sul, a que eu estou sabendo, é uma igreja ainda ortodoxa nesse sentido. Assim como igrejas... Parece que as igrejas do Sul geralmente são dentro dessa linha da ortodoxia mais fundamentalistas, mais fiéis à palavra, como por exemplo Batista do Sul, tende a ser mais ortodoxa, mais firme, e a do Norte menos. Então, é isso. Esse é o capítulo 3, 2, queria ter feito o 3 junto, mas não dá. Um abraço, próximo faço o capítulo 3 desse livro aqui. Um abraço para todos, tudo de bom.